Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um Ação Parlamentar e no programa de hoje a gente fala sobre uma das doenças crônicas mais comuns na infância, a diabetes mellitus. O problema atinge 20 a cada 100 mil crianças a cada ano. E um projeto de lei aqui da Câmara propõe implementar um programa de atenção e proteção aos estudantes dentro das escolas municipais. Também vamos apresentar uma reportagem que explica qual é a função de um vereador. Em São José, são 21 parlamentares que, além de criarem leis, tem como responsabilidade fiscalizar as ações do Poder Executivo. E a gente mostra ainda o trabalho da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara. É agora, aqui no Ação Parlamentar. E com o objetivo de garantir o bem-estar de crianças e adolescentes com diabetes mellitus, tramita aqui na Câmara um projeto de lei que autoriza o poder público a criar um programa de atenção e proteção na rede municipal de ensino. A ideia é fazer com que escolas desenvolvam ações que contemplem cuidados com a saúde para facilitar o dia a dia dos alunos nas instituições de ensino. Durante os exames de pré-natal, Elza descobriu que está com diabetes gestacional. Sem tratamento, a condição pode prejudicar a mãe e o bebê, inclusive induzir um parto prematuro. Por isso, ela segue à risca as orientações médicas. Cuidar da saúde pode evitar que a criança desenvolva a doença. A doutora pediu para que eu cuidasse, estou cuidando através de uma dieta e através de um remédio. Porque caso eu não cuide, eu posso passar para o bebê e também continuar com essa diabetes. A diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina da maneira adequada. A insulina é o hormônio responsável por quebrar as moléculas de glicose do organismo e fornecer energia ao corpo. O aumento da taxa de açúcar no sangue pode provocar complicações no coração, artérias, olhos, nervos e rins e, em casos mais graves, levar à morte. São mais comuns casos de diabetes do tipo 1, que é uma diabetes do tipo autoimune. Então, assim, a gente não tem medidas como a gente tem no tipo 2, que se relacionam muito ao estilo de vida. No tipo 1, a gente sabe que tem um componente genético, tem gatilhos que podem desencadear essa autoimunidade. Existem alguns estudos falando que poderia ter alguma relação com a vitamina D, mas a gente não tem realmente recomendações para dizer, isso vai prevenir casos de diabetes do tipo 1. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 13 milhões de pessoas no Brasil vivem com a doença, incluindo crianças e adolescentes. Diante dessa realidade, tramita na Câmara projeto de lei que autoriza o poder público a implantar um programa de atenção e proteção a estudantes diagnosticados com diabetes. A proposta do vereador Fabião Zagueiro traz como justificativa a quantidade de casos. Aqui no país, a doença atinge 1.200.000 crianças e adolescentes, sendo mais da metade com menos de 15 anos. Esse projeto foi através de um bate-papo aqui com os pais, né? A gente viu que o crescimento de crianças com diabetes mellitus cresceu muito, né? E a gente precisa de uma atenção especial para essas nossas crianças. A criança tem a diabetes, os coleguinhas às vezes ficam meio assim, né? Vê a criança tomando uma insulina, não sabe o que está acontecendo. Então é para ter um cuidado especial com as crianças mesmo. O tratamento para pacientes inclui a medição constante da taxa de glicose no sangue e a aplicação de doses de insulina. Assim, o projeto sugere que as escolas garantam aos estudantes com diabetes ações que contemplem cuidados com o controle glicêmico. Ainda segundo a proposta, cabe aos tutores dos alunos a disponibilização de aparelhos e suprimentos necessários para esse controle, bem como os suplementos alimentares. Em contrapartida, as instituições de ensino deverão propiciar local adequado para o tratamento. O objetivo do projeto é para colocá-lo na rede pública, né? Nas escolas, para ter um cuidado especial. A gente sabe que algumas crianças ainda necessitam de uma boa alimentação, para ter esses cuidados, até algumas crianças que ainda tomam a insulina, né? Então o objetivo é para que os professores, né, os coordenadores cuidem bem dessas crianças para que ela tenha uma atenção especial. Além disso, a merenda, quando oferecida nas instituições de ensino, deve ser específica e ajustada por um profissional competente para os alunos com diabetes.
A médica endocrinologista explica que os cuidados com a alimentação e a prática de atividade física são essenciais para controlar a doença. Ganhar peso, obesidade, cuidar da alimentação, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, então evitar o sedentarismo, ter uma boa noite de sono, cuidar do estresse, ansiedade. Então, em relação a tudo isso, a gente tem que monitorizar essa criança. E além de projetos de lei como esse que vimos agora, a gente sempre apresenta para você aqui no Ação Parlamentar o trabalho das comissões da Câmara, que podem ser permanentes ou temporárias. Hoje vamos saber quais são as funções dos integrantes da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Cada comissão permanente da Câmara de São José tem um papel relevante no andamento dos trabalhos dos vereadores, e a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento é uma delas. Aliás, ela pode ser considerada uma das mais importantes, já que tem a função de emitir pareceres sobre todos os assuntos de caráter financeiro, tributário e orçamentário que afetam o município. Olha, como todas as comissões aqui da casa, essa Comissão de Economia ela tem um papel fundamental para tratar especificamente de assuntos relacionados a valores, né? Por exemplo, algo que vai tratar de orçamento do município, principalmente a Comissão de Economia tem por dever dar sua participação e dar sua relatoria. Bom, a comissão ela verifica os requisitos legais dos projetos de lei. A de economia, em especial, ela veio a parte de recursos financeiros, né? Da viabilidade da proposta e se ela atende os requisitos para que ela seja implementada no município. Então, a Comissão de Economia, de Finanças e Economia, ela tem esse papel que é olhar para a parte financeira do projeto, se ele está adequado ao que a legislação pede, né, que tem vários requisitos, e basicamente analisar essa parte técnica do projeto de lei que são apresentados pelos colegas, os novos vereadores dessa Casa Legislativa. Atualmente, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara de São José é formada por 3 vereadores: Roberto Chagas como presidente, Juvenil Silvério como relator e Rafael Pascucci como membro. Além de analisar projetos na área, a Comissão de Economia também participa de debates de leis que vão determinar qual será o orçamento da cidade para o próximo ano e como o Poder Executivo vai gastar esse recurso. Bom, entre várias leis que tratam de valores, a Lei do Orçamento Anual, que é a LOA, e também a LDO, né, que desenvolve a cidade, a LDO no primeiro semestre e a LOA, que é o orçamento, provavelmente dito, no segundo semestre, que define, então, os rumos e o orçamento do município para o ano seguinte. A Comissão de Economia dá o parecer nessas 2 leis especificamente. Principalmente as leis do Executivo, as leis de diretrizes orçamentárias, as leis orçamentárias anuais, essas passam pelo crivo da nossa comissão, são analisadas, apreciadas, melhoradas pela nossa comissão antes de ser votada no plenário. Então, principalmente, o que tange ao orçamento do município passa por essa comissão importante dessa casa, só não mais importante que a de justiça, que todos os projetos passam pela justiça, mas a Comissão de Economia é uma das mais importantes da casa por tratar realmente do recurso público que é destinado para as diversas áreas da execução do município. Explicando com um pouco mais de detalhes, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é elaborada anualmente e aponta as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é elaborada pelo Poder Executivo e estabelece as despesas e receitas para o próximo ano. Existe ainda o Plano Plurianual, o PPA, que é um planejamento econômico de uma prefeitura recém-eleita para os próximos 4 anos. Tudo isso passa por debates da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Só muda aí a proporção, né? A gente pega uma residência, você tem seus custos fixos, que são a água, a luz, o telefone, e numa cidade não é diferente. Então ela planeja a sua receita por uma possível, vamos dizer, uma obra inaugural, uma nova obra, só que assim, ela tem os seus gastos fixos, então se ela se perder, né? Se ela se perder, é o que você falou, acontece como outros municípios que se perdem e aí não conseguem fazer o básico, né? Que é habitação, saneamento básico, né? E aí por diante. LDO, LOA, PPA, essas siglas que mais parecem uma sopa de letrinhas, na verdade representam o planejamento de gastos que uma cidade deve fazer.
Guardadas as devidas proporções, é o mesmo planejamento que você aí em casa faz, com a calculadora na mão, para quitar as dívidas do dia a dia e usar da melhor maneira possível o dinheiro que sobra. É uma escala de uma residência, vamos dizer, por uma prefeitura. Em casa, quando a gente tem uma boa administração, o mínimo que a gente tem que ter é uma planilha. É uma planilha de gastos para você saber o quanto você gastou com lazer, com alimentação, de repente com veículo, né? Tem aí N gastos. E o município não é diferente, né? O município ele tem os gastos dele, só que assim, né? Em casa a gente acompanha. E o município, né? Quem que acompanha? Então é interessante sim a pessoa passar a se interessar pelo assunto, né? Economia da nossa cidade, né? Política, e passar a visualizar, entrar no site, no portal da transparência, né? Ali está todas as informações ali que a pessoa, né, precisa, desde salários, gastos públicos, obras, né? Então ali ela vai conseguir ter uma visão e também qualquer dúvida também, eu acho que as portas também sempre estão abertas aí para maiores explicações, né? Mas para que esse orçamento seja muito bem arquitetado, a participação popular é muito importante, pois é a partir da opinião dos moradores que o Poder Executivo pode saber quais as áreas precisam de investimento. Essas sugestões são colhidas durante audiências públicas, que também são promovidas pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara. Nós fazemos aqui na Câmara audiências públicas, não só aqui, mas por toda a cidade. Nós temos calendários de audiências públicas quando essas leis vêm para o plenário para serem apreciadas. E é muito importante que a população participe, porque sugerindo benefícios, tendo demanda da população, que a Prefeitura, que a Câmara trabalha uma lei orçamentária. A nossa comissão, ela sempre tem audiências públicas. Por exemplo, agora na LDO, na LOA, sempre tem audiências onde vem a Prefeitura, vem representante da Câmara Municipal e da sociedade para a gente debater o orçamento do município. Então é importantíssimo a participação das entidades, das pessoas, do cidadão, para que a gente possa ter um orçamento que realmente atinja os interesses da comunidade. E a gente faz a nossa primeira pausa aqui no Ação Parlamentar e na volta vamos exibir uma reportagem que explica qual é a função de um vereador. Até já! Estamos de volta com o Ação Parlamentar, agora para falar sobre o papel dos vereadores, que vai muito além de propor e criar leis para beneficiar a comunidade. Os parlamentares também têm como função fiscalizar as ações da Prefeitura e ouvir as demandas da população. Em São José, 21 vereadores representam os eleitores e o contato é permanente com a população até o fim do mandato. Apesar disso, muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação às atribuições dos parlamentares. Por isso, nós preparamos uma reportagem especial que mostra um pouquinho da rotina do Legislativo. Vamos assistir. Um a um, os problemas identificados pelos moradores do bairro Nova Detroit, região leste de São José, são mostrados para a vereadora. O problema daqui que tá tudo assim, né, vereadora? Tá abandonado, né? O problema daqui, os vândalos entram, quebram as coisas, a gente vem, tenta arrumar. É assim, na rua, junto à comunidade, que os parlamentares desempenham uma das várias atribuições de um vereador, a de representar os eleitores e levar até a prefeitura as demandas da cidade. Eu acho que é uma das principais funções, né, do vereador, porque você está com a comunidade, ouvir as demandas, as reivindicações, os problemas, né, e levar para o prefeito, para os secretários, para quem realmente resolve e faz alguma coisa. Então, eu costumo falar que eu sou muito a voz das pessoas que me procuram. E as demandas são enormes, desde esporte, de espaço como esse, quanto de saúde, educação, moradia, os problemas do dia a dia que a população de São José enfrenta. Após identificar as necessidades de um bairro, o vereador pode fazer o chamado requerimento. Ele é um documento usado pelos parlamentares para solicitar informações da prefeitura ou cobrar providências. Então são vários caminhos, né? Requerimento, indicação, ofício, mostrar na sessão, conversar diretamente, ligar para algum diretor, ligar para algum secretário quando isso é possível e mostrar, fazer esse papel
de cobrança. E olha, a comunidade está pedindo, a comunidade está solicitando, está com um problema, tem que fazer algo. Quando há um problema com mato alto, buracos no asfalto ou falta de creches ou de médicos em uma UBS, por exemplo, não compete ao vereador enviar uma equipe para consertar a via, construir uma escola ou contratar um profissional de saúde. Mas ele pode e deve fazer com que a prefeitura tome ciência sobre o assunto e solicitar por meio de um ofício ou de uma indicação que medidas sejam tomadas. Através desses pedidos, algumas reclamações, através até de denúncias que chegam aqui para a gente, o que a gente faz? A gente pode fazer indicação ou requerimento ou ofício para a prefeitura, solicitando um retorno daquela determinada situação. É feito isso através desses documentos e, tendo a devolutiva, a gente faz isso para o munícipe, também pelas redes sociais, né? Ou também através também de papel mesmo impresso, mandando o endereço da pessoa. Foi uma surpresa para a Priscila saber que o vereador não é o responsável pela execução de um serviço ou obra pública, e sim quem identifica e encaminha as queixas e problemas aos órgãos responsáveis. A minha ideia era que ele fizesse, era recorrer a ele e ele fazia tudo. Aí depois que a gente veio conversando com os vereadores, que ela, até então a Juliana mesmo explicou vários, Priscila, não é a gente cobra da prefeitura e a prefeitura vem fazer o processo. Então tudo tem um pedido, um encaminhamento, a gente encaminha e eles protocolam e vêm fazer. Então a função nossa é essa, é de cobrar e a prefeitura ter a atitude de vir fazer o serviço, né? A dúvida é bem comum. Muita gente não sabe ao certo o que faz um vereador. Na rua, as coisas que estão precisando, eles fazem, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Mas não sabe o quê? Mas não sei o quê. Não, se pedir alguma coisa, tem obrigado a procurar, resolver pra gente, né? Ele tem que administrar o nosso bairro, por exemplo, quantas árvores, sujeira no chão, luz queimada. A Câmara Municipal representa o poder legislativo da cidade. E como o próprio nome diz, os eleitos têm como responsabilidade legislar, ou seja, criar leis. E o processo de elaboração dessas leis acontece em diversas etapas. E é aqui, no plenário da Câmara, que ocorre a votação. Cada vereador decide se concorda ou não com aquele projeto. A população ela usa, então ela sabe o que está melhor, o que não está legal. Então ela chega na gente e conversa com a gente. E através desses bate-papos sai ideias e sai vários projetos de lei, né? Quando chega uma ideia para mim de um munícipe, por exemplo, isso aqui dá para a gente tornar em lei, né? Aí, lógico, isso é discutido, né? Primeiramente, a gente monta o projeto, eu monto junto com a minha assessoria jurídica do meu gabinete mesmo, a gente monta o projeto, protocola o projeto aqui na Câmara, discute na reunião de bancada, depois esse projeto ele vai para uma comissão técnica da área determinada, de saúde, vai para a área de saúde. Depois de todos os pareceres, aí o projeto então ele é colocado em pauta para a votação. Depois dele votado, o prefeito tem 15 dias para sancionar a lei. Então, um projeto, desde o início seu de discussão até o término dele, para não correr nenhum risco, é 50 dias. Além de propor as leis, a Câmara também cumpre outra função importante, a de fiscalizar as ações da Prefeitura. Assim, os vereadores acompanham a execução de uma obra, verificam se os contratos com empresas que venceram licitações estão sendo cumpridos e como o dinheiro público, arrecadado através de impostos, está sendo gasto. Se durante esse trabalho alguma inconsistência é encontrada, o vereador pode recorrer à justiça. E quando tem algo que de fato a gente tem alguma dúvida, a gente encaminha ofício pedindo para a prefeitura assim, uma solicitação, né, de explicação. Se vem a explicação que passa pela Câmara, passa pelo jurídico da Câmara, pelo jurídico também do gabinete, quem tiver realmente que está tudo correto, está tudo certo. Mas alguma dúvida ainda ou algum retorno que a gente não tenha da prefeitura, aí a gente caminha para a justiça. Agora que você já sabe qual o papel dos vereadores, que tal participar de forma consciente do dia a dia da Câmara? Você pode procurar pessoalmente os gabinetes ou entrar em contato com o Legislativo pelas redes sociais. Hoje tem os meios, né, nas redes sociais, então além do telefone, Facebook, Instagram, e-mail,
Tem também o site da Câmara, que está lá, todos os contatos. A gente tenta mobilizar a comunidade e a população para que participe, para que conheça, para que veja, principalmente as sessões, quando há votação, porque impacta na sua vida, né? E quando você tem a população junto com você, fazendo pressão e também se mobilizando, nossa, eu acho que faz uma diferença danada. E olha, a gente faz a última pausa aqui no Ação Parlamentar e no próximo bloco vamos falar sobre a Avenida Cassiano Ricardo, mais precisamente sobre o personagem que dá nome a essa importante via da cidade. É já já. Voltamos com o Ação Parlamentar e na região oeste de São José dos Campos, uma avenida bem movimentada recebeu o nome de um filho ilustre da cidade, o poeta Cassiano Ricardo, imortal da Academia Brasileira de Letras. O jornalista, nascido em São José, fez os primeiros estudos aqui no município e se tornou um dos principais nomes da literatura nacional. Esse aqui é um caminho que o joseense conhece bem, uma das avenidas mais importantes para a mobilidade urbana da cidade. São 16 mil carros passando por aqui todos os dias. Bem ali atrás está a Avenida Cassiano Ricardo, mas aqui é um ponto importante para a gente mostrar a dimensão que ela tem no trânsito de São José dos Campos. Além de dar acesso a bairros como, por exemplo, Urbanova e Jardim Aquários, também é caminho para quem vai para o centro da cidade. Mas olha só, nem sempre foi assim. Antigamente esse caminho aqui era muito mais pacato. O fluxo intenso vivido hoje, no passado, era assim. O registro é da década de 60, ainda sem prédios no entorno. Quem passa por aqui todos os dias, como o João, tem dificuldade de imaginar como era. Em finais de semana, a gente percebe a avenida como era antes, muito tranquila, com uma circulação fácil e rápida. Mas durante a semana é bem terrível. Às vezes a gente até para atravessar a rua aqui tem que ter paciência. Na época, a via ainda nem tinha esse nome. O decreto da Câmara para a denominação como Cassiano Ricardo veio em 1978 e foi mais uma demonstração de gratidão ao poeta, jornalista e escritor Cassiano Ricardo Leite. A Regina é neta de Cassiano e conta que ele sempre espalhou o nome de São José por onde passou. Ele era de São José dos Campos, ele era uma pessoa que nasceu aí, não tem como você separar. Não tem como. Ele passeava, quando ele passou 5 anos na França, que ele foi adido comercial na embaixada, ele andava por um parque que tinha lá perto, que tinha um passarinho que piava parecido com sabiá. E ele ia todo dia passear no parque cedo para escutar o canto que era parecido com o sabiá, porque ele lembrava São José dos Campos. O Júlio é jornalista e pesquisador da vida e obra de Cassiano. Já são décadas de dedicação a tudo o que envolve o poeta. E ele garante que o amor pela cidade está presente em todos os livros. Esses poemas que eu falei rapidamente, o elefante que fugiu do circo, que ele conta com o elefante, né, que os circos ficavam aqui na Praça Afonso Pena ou na Cônego Lima. E não era um fato assim, muito raro, não, os elefantes escaparem e saírem correndo pela Rua 15 de Novembro. O nome Cassiano Ricardo está espalhado por São José. No calendário de eventos, por exemplo, está a Semana Cassiano Ricardo. Tem também a honraria concedida pela Câmara às pessoas com feitos de destaque na cidade. É a Medalha Cassiano Ricardo. Mas ainda falta uma coisa. Com tantos livros publicados e uma influência tão grande na literatura brasileira, o nome também marca a cultura joseense. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo também carrega a homenagem ao escritor, desde 1987. São mais de 35 anos de fomento à arte na cidade. A Regina se orgulha em ver o nome em tantos lugares e afirma que é um reflexo das crenças do avô. Que nós tivemos essa grata satisfação de ver que São José finalmente entendeu que o filho da terra deles ama profundamente.
Foi difícil no começo, mas até que enfim, de mãos postas, o trabalho deu certo. Para o jornalista, o reconhecimento de Cassiano Ricardo gera a curiosidade da população e serve de incentivo para novos autores joseenses. Você só vai conseguir se entender como ser social, como cidadão, até como pessoa, se você conseguir entender os seus ancestrais, entendeu? O seu passado, ou seja, o seu passado. O que essas pessoas passaram, o que essas pessoas viveram, o que elas vivenciaram, né? Senão não tem jeito, você não é um ser que foi plantado aqui numa sociedade do nada, entendeu? Você tem toda uma bagagem histórica, né? E que tanto sua quanto dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus trisavós, tataravós, sabe? Tem toda uma construção histórica que reflete em você. E o Cassiano é fundamental para a gente conseguir se entender como brasileiro. Que bacana. O Ação Parlamentar termina aqui. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça que você pode rever esse e os outros programas no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Também tem bastidores nas redes sociais, @TV Câmara SJC. Te espero no próximo programa. Até lá.